Olá a todos, eu sou o professor Olavo e hoje a gente tem uma entrevista aqui no nosso Astropapo, né, do projeto Astrovale. A gente vai conversar com o professor Arjuna Panzera, né, vai falar sobre a carreira dele. Ele é professor aposentado do FMG, deu aula na Coltec, foi professor de grandes nomes da física. Ele vai contar um pouquinho da sua carreira aqui para a gente, após a vinheta. Então, Arjuna. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, tentando compartilhar a minha experiência profissional. Eu espero que seja de alguma valia para vocês. Sempre, né, a gente tenta fazer isso, né, passar um pouco da nossa experiência. E, enfim, as coisas mudam, o tempo muda, né, mas tem muita coisa em comum, né, na experiência profissional. Então, eu vou começar desde o meu primeiro envolvimento, né, com a física, né? Eu sou professor aposentado da UFMG, como o Olavo falou, e eu acabei me envolvendo com a física, né? E depois com a astronomia. Então, vamos ver lá essa trajetória. Então, primeiramente, eu fiz o ensino médio, né? Antigamente chamava segundo grau, né? No Colégio Municipal em Belo Horizonte, ali no São Cristóvão. Ali está uma foto antiga ali do Colégio Municipal. E esse professor que está aí, o professor Francisco Lopes de Prado, ele é espanhol, naturalizado brasileiro, e ele é um entusiasta, né, como professor de física, né? Então, ele foi meu professor nesse colégio municipal, um dos professores, num dos anos. Então, entre 65 e 66, eu fui aluno do colégio municipal. Então, nessa época, né, ele já era formado em física e, além dele, eu tive outro professor que também era do departamento de física, chamado Anwar Abras, né? Mas, antes de passar, eu tive uma experiência interessante enquanto aluno, né, que, por exemplo, esse professor Anwar Abras, era um professor também lá do departamento de física, e dava umas aulas belíssimas. A gente ficava maravilhado com as aulas de física dele. Ele escrevia muito bem no quadro, né? A caligrafia muito bonitinha e tal, todo mundo entendia as coisas, e tinha uma didática oral muito boa. Então, todo mundo saía da aula maravilhado com a aula dele. Mas ele não praticava aquela teoria toda da física, fazendo exercício com a gente e tal. E a gente, na hora que chegava na hora da prova, todo mundo afundava, porque a gente acabava não aprendendo direito, né, como resolver os problemas, né? Então, daí eu comecei a pensar, nossa, como é que um professor deve se portar para que os alunos aprendam. Então, o professor Prado, por exemplo, já usava uma outra metodologia, ele criou vários métodos tal, de ensino, e que foi através dele, né, que me motivou assim para ser um professor de física. Então, no ensino médio, né, o Colégio Municipal adotava esse projeto aí, né, Se quiser clicar em ocultar aí, ó, no ladinho tem um ocultar que já tira da frente da tela. Ah, tá bom. Perfeito. Ok, então PSC, Physical Science Study Committee, né, Comitê de Estudos de Ciências Físicas. Então, esse livro ele foi adotado, né, mais ou menos nessa década de 50, 60, no Brasil, né, e tiveram vários professores do Departamento de Física que participaram na tradução dessa obra, né? E essa obra era uma obra bem interessante, que ela surgiu nos Estados Unidos na época da Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a Rússia, a União Soviética, né, na época lá, e a União Soviética, na década de 60, aí saiu na frente da corrida espacial, né? Então, ela que lançou o Sputnik, né, a primeira volta de um foguete na Terra foi ela que deu, né? Então, os Estados Unidos resolveu investir maciçamente em ciências. Então, formou uma equipe muito grande, né, de físicos,
matemáticos. Então, eles produziram essa obra do PSCC, da física, mas produziram também na área de biologia, na área de química e na área de matemática. Então, produziram esse conjunto. E esse conjunto de obras era muito interessante, que além de texto, né, tinha experimentos, e eles forneciam material. Teve um grupo de São Paulo, né, que começou a construir material para fornecer para as escolas poderem aplicar esse material nos alunos, né? Então, além dos experimentos, tinha também filmes. E esses filmes, posteriormente, a USP, né, a Universidade de São Paulo, traduziu esses filmes. Esses filmes são fantásticos, são todos em preto e branco. Na época, lá não tinha esse recurso colorido e tal, mas são filmes fantásticos. Se vocês puderem... Eu tenho alguns filmes desses traduzidos, né, e eles são muito bons, né? Nessa época aí foi quando a Rússia lançou aquela coleção Shaw de várias ciências também, né? Foi na mesma ocasião? Eu conheço a coleção Shaw, mas não sei se é na mesma época. Da época, né? Ah, ok. Aqui eu botei um exemplo, né, de uma seção do livro chamada Para Casa, Classe, Laboratório. Isso aí tinha uma experiência que eu fiz. Eu lembro que, enquanto aluno, eu fiz esse experimento em casa, né? Qual o diâmetro da Lua? Supondo que a Lua está a 3,8 vezes 10 a 5 quilômetros da Terra, você pode determinar seu diâmetro pelo seguinte método. Eu achei um negócio fantástico, né? Quer dizer, você daqui, né, determinar o diâmetro da Lua, né? Então, ali, prenda numa vidraça 2 tiras de fita adesiva opaca distanciadas de 2 centímetros. Perfura um cartão com alfinete e então observe a Lua através do orifício e entre as 2 tiras. Afaste-se da janela até que a Lua preencha exatamente o espaço entre as 2 tiras. Nessa distância do cartão à janela, usando a geometria de triângulos semelhantes, calcule o diâmetro da Lua. Não tente usar esse método para determinar o diâmetro do Sol, né? Porque o Sol, né, a luz solar é prejudicial à nossa vista, então olhar para o Sol não é conveniente. O brilho do Sol será prejudicial à vista. Não é? Pode este método ser usado para determinar o tamanho de uma estrela, né? Então, a estrela, não, porque a estrela a gente não consegue determinar o diâmetro dela. As estrelas que a gente vê no céu é tudo, né, uma luzinha fraquinha lá, e a gente não consegue fazer isso. Mas eu fiz esse negócio, então fiquei cada vez mais entusiasmado, porque eu vi que eu mesmo poderia fazer uma coisa aí que os antigos faziam, né? Os gregos já faziam esse tipo de coisa. E eu usei esse tipo de procedimento experimental, né, num dos livros, o último livro que eu escrevi sobre astronomia no ensino de ciências, que eu vou falar depois, tem mais ou menos, esse viés aí, né, de você tentar fazer uma astronomia a olho nu. Tá na mão aqui, professor, ó. Com a dedicatória e tudo. O meu tá aqui na mão, o meu tá aqui. Bom. Então, aí durante o ensino médio também, eu tinha um irmão que estava estudando agronomia lá em Viçosa, e ele era entusiasmado por tudo, né? Tudo quanto é conhecimento ligado à ciência, ele ficava entusiasmado. E ele arranjou essa revista americana, aí, Build, né? Construa, né? Você mesmo constrói as coisas, né? E aí tinha uma sugestão da construção de um telescópio. Tá vendo? Então, eu tirei algumas fotos aí mostrando, né, como que ele ia construir um telescópio. E ele é mais velho que eu, 7 anos, e ele construiu, eu ajudei a construir esse telescópio com ele, né? Então, ele fez inclusive o espelho, né? Então, ele pegou um vidro grosso, né, de 2 centímetros, mais ou menos, de espessura, né, um vidro redondo, né, e através de um carborundo lá, ele fazia uns movimentos e tal, até tornar o espelho côncavo. Aí, depois que ele ficou côncavo, ele mandou espelhar lá em São Paulo, no DF Vasconcelos. E aí, depois que o DF Vasconcelos devolveu, a gente construiu esse telescópio aí, e usando uma ocular que era de microscópio. Então, também foi uma outra motivação que eu tive aí, tanto da física quanto da astronomia. Ele também arranjou esse livrinho aí, ó, Stars, né? Era um livro de bolso,
né, que já está até meio surrado aí de tanto usar, né? E ele tinha exemplos, né, de constelações de várias estações do ano. Então, essas constelações aí no inverno, tá vendo? Então, mas essas constelações eram lá do hemisfério norte. Então, algumas constelações a gente conseguia achar e outras não, né? Porque a gente está no hemisfério sul e não consegue ver. Mas essas todas aí, por exemplo, a gente consegue ver. A não ser, por exemplo, a estrela polar aqui, né? Da Ursa Menor. Então, a Ursa Maior a gente consegue ver, a Ursa Menor já não consegue ver, o dragão vê muito pouco e tal, mas parte delas aqui eu consegui ver. E a gente ficava no céu, eu morava em Belo Horizonte, um lugar mais afastado, lá perto do aeroporto da Pampulha, que não tinha, naquela época, não tinha muita luminosidade, e a gente conseguia identificar algumas dessas constelações do céu. Escorpião, Libra, né, Virgem, Leão, etc., né? Então, foi uma outra motivação aí, né? Depois eu fiz concurso para o Colégio Universitário da UFMG. Isso foi em 1968. Né? Então, os 2 primeiros anos eu fiz lá no Colégio Municipal e no último ano eu fiz concurso, passei para o Colégio Universitário. Era um colégio que foi construído dentro do campus da UFMG, em 68. Ali está mostrando um retrato ali, uma setinha ali. E esse colégio universitário depois virou, ele foi extinto, né? Ficou alguns anos em funcionamento, depois foi extinto, e o prédio virou a atual Faculdade de Educação. Ali aquela avenida que vocês estão vendo ali, a Avenida Antônio Carlos, que liga o centro à Pampulha. Né? Então, o campus ali estava iniciando a construção dele. Né? Então, esse colégio universitário era muito interessante também. Também ele adotava lá o PSCC, e ele tinha os filmes do PSCC. Então, a gente conseguia participar, né? Tinha uma aula por semana lá só de filme, num determinado dia da semana, e tinha um professor que tinha um professor de aula teórica, um professor que explicava os filmes e outro professor de aula prática, né? Para ministrar aí o PSCC. Então, aí algumas experiências, né, que tinha no PSCC. Esse material até eu passei para o professor Olavo, né? É um material que a gente usava na prática lá. Vou aplicar em algumas escolas já. Isso. Então, isso aí é um estroboscópio, né? Então, você olhava, como se fosse um estroboscópio de luz, né? Você pegar uma lâmpada e fazer essa lâmpada piscar em intervalos iguais de tempo. Então, se você usar esse estroboscópio luminoso, né, piscando em intervalos regulares de tempo, dirigido num quarto escuro por um ventilador, né? Um ventilador, aí ele vai ser iluminado e você vai, então, iluminado por essa luz que está piscando. Então, você, dependendo da frequência da luz piscando, se você iguala a frequência da luz piscando com a frequência do ventilador, de rotação do ventilador, você vê as lâminas do ventilador paradas. Né? E esse outro dispositivo aí, quando não tinha, né, essa luz piscando, né? Então, quer dizer, se você olhasse através dessas fendas, e essas fendas eram cerradas aí nessa tábua circular, e você fazia girar, você segurava com a mão esquerda e girava, através daquele buraquinho ali, você girava o estroboscópio manual ali, né? Então, cada vez que uma fenda passasse, você enxergava. Então, era equivalente a uma luz estroboscópica. Então, com esse experimento, por exemplo, você botava uma lâmina de arco de serra, por exemplo, na beira de uma mesa, fazia ela vibrar e girava isso aí, você conseguia parar a vibração da lâmina, né? Fazendo coincidir a frequência de vibração da lâmina com a frequência visual, né, de rotação desse estroboscópio aí. Um outro recurso que era usado no PSCC eram essas fotografias estroboscópicas que eram feitas, né, através dessa luz estroboscópica. Então, aí mostrando, por exemplo, a queda de 2 corpos de massas diferentes, né, num lugar que tenha pouco ar, né, ou no vácuo, né, ou numa altura pequena, né, então você consegue observar que a aceleração gravitacional dos dois é igual. Então, independente da massa do objeto, os dois caem juntos. Né? Tem até um filme
né? Era um filme lá que era mostrando aquela experiência célebre da pena caindo junto com a massa pesada, né? Um tijolo e uma pena. Então, quando você coloca os dois num lugar onde você retire totalmente o ar, no vácuo, você vê a pena cair como se fosse uma pedra. Isso é um negócio surpreendente para a nossa vista, né? Porque a gente está acostumado a ver uma pena cair muito lentamente no ar. Por causa da resistência do ar, então ela cai lentamente. Aí uma outra fotografia estroboscópica de uma chave de boca aí, né, sendo lançada no chão. Então ela tem um movimento de rotação, mas vai ter um ponto nela, né, que é o centro de massa dela, que vai ter um movimento retilíneo. Então, se você lança ela no chão, ela vai ter um movimento uniforme para esse centro de massa. Então, esse é um outro recurso que o PSC usava muito, né, para conservação do momento linear, né, que tinha várias oscilação, pêndulo, né, várias coisas eram utilizadas nessas fotografias estroboscópicas. Aí, ó, esse é um carrinho, né, também utilizado no PSC, era um carrinho de 3 rodas que tinha um orifício entre ele com uma haste com uma mola lá no final. Então, você introduzia aquela haste lá para dentro e travava essa haste, levantando ela, tinha uma chapinha de ferro ali, ó, que você travava ela. Então, você podia usar isso aí, por exemplo, eu colocava 2 carrinhos numa mesa, tudo experiência que eu fiz lá no colégio municipal, tá vendo? Se não foi no municipal, foi lá no colégio universitário. Então, você punha 2 carrinhos, um de frente para o outro, um com 3 tijolos, outro com 1 tijolo, né? E você disparava aquela mola através daquele pauzinho vertical que ficava ali, ó. Você dava uma pancada com um pauzinho assim, ó, aí a mola disparava e os 2 carrinhos saíam cada um para um lado, né, em sentidos opostos ali. E você media aquela distância, era x1 e x2, para verificar a velocidade de cada um, né? Quer dizer, os dois, aquele aparador de madeira se ia deslocando até que os dois atingissem os 2 aparadores simultaneamente. Então, você ia deslocando um deles até que você escutasse o mesmo barulho. Você ia fazendo várias vezes, disparando aquilo ali, quando você escutava um barulho único, né? Na hora que os 2 encostassem no aparador, você tinha o mesmo tempo entre eles. Aí, uma outra experiência do PSC que eu achei um negócio fantástico e, através dela, eu pude ter uma vivência pessoal. Eu entendi o conceito de aceleração através desse experimento, né? Que era pegar o carrinho lá do PSC, colocar talvez um tijolo lá em cima dele e puxá-lo com a mola. E, ao mesmo tempo que você puxava com a mola, você vinha com a régua junto na mão ali, ó. Aí, essa distância da régua, do final da régua até o carrinho, tinha que ficar sempre a mesma. Ou seja, você ia puxar o carrinho com uma força constante. E como o carrinho tinha pouco atrito, você puxava isso numa mesa comprida, e à medida que você ia puxando, a gente ia vivenciando isso. Você ia ter que, para manter essa força constante, o carrinho tinha que adquirir uma velocidade cada vez maior. Aí eu entendi esse conceito da segunda lei de Newton, que uma força resultante atuando num objeto, né, faz ele adquirir um movimento acelerado. Então, associar força, aceleração, esse experimento foi incrível. E caiu, né, cai a ficha da gente assim, agora que eu entendi o que é aceleração, que uma força produz uma aceleração. Aí, ó, eu apliquei isso posteriormente, depois como professor, lá no Colégio Técnico, criando um experimento semelhante, tá vendo? Nós colocamos um carrinho, tipo um carrinho de rolimã, no corredor lá do colégio, só que não era de rolimã, era de pneu, para não fazer muito barulho, né? E aí tinha uma cadeira em cima do carrinho, a pessoa sentava, um aluno sentava, e o outro empurrava a cadeira lá do carrinho, através de uma balança de cozinha, que na época tinha um ponteiro, né? Não era igual a essas atualmente que são digitais, né? Então, ela era uma balança de mola também,
e você ia empurrando de tal forma que mantendo, você ia olhando o ponteiro da balança e você tinha que empurrar com uma força constante. E ao fazer isso, você também verificava que, ao fazer uma força constante maior do que a força de atrito, né, o carrinho tinha que ser, a pessoa tinha que correr cada vez mais, quer dizer, o carrinho ia ficar acelerado. Então, isso eu achei um negócio fantástico. Aí, ó, isso aí eu apliquei aí numa escola do interior, levei esse experimento, aí eu montei um carrinho semelhante a esse, ó, isso aí faz parte da minha experiência docente, tá vendo? Aplicando isso aí numa escola. Eu acho esse experimento um experimento fantástico aí para o aluno entender, internalizar esse conceito da aceleração. Bom, aí isso aí sou eu lá no campus da UFMG, tá vendo? Não tem árvore nenhuma aí, em 72, eu me formei em licenciatura plena de física. Exatamente, a gente tinha observado isso, né, professor? Que eu falava que o campus Diamantina ainda estão com as árvores crescendo, né? Pois é. Aí a pessoa observou que a UFMG um dia também teve suas árvores ainda Isso, em exatamente. fase de plantio e crescimento, ainda está meio arborizado, mas, né? Exatamente. Atualmente isso aí virou uma floresta, né? A gente nem consegue enxergar lá o Mineirão no fundo lá, né? Aí o prédio da reitoria da UFMG lá. Aqui é um prédio lá do colégio universitário, que virou agora colégio técnico, e lá eu fiz, então, o mestrado em educação, né? Não fiz mestrado em física, mas fiz em educação em 89, desculpe. Aqui já eu começando a dar aula, cabelo grande aí, ó, de 72 a 76, né, no ensino médio, em escolas particulares, Promove Pitágoras, eu dava aula no Promove Pitágoras, aí no caso aí no Promove. Eu também, então, levava fotografia, tirava fotografia de várias coisas lá, fazia as fotografias estroboscópicas, etc. E eu adotava o livro da Beatriz Alvarenga, em Antônio Máximo. Né, os primeiros livros dele tinha esse formato, aí, era um formato maior e tal. Aqui o rosa é o primeiro ano, o segundo ano, volume 2, o verde. O primeiro tinha mecânica, o segundo tinha ondas óticas, e o terceiro era eletricidade, magnetismo e só, não tinha física moderna na época. A arte parece a dose do dia lá, né, de piano, né? Mesma arte da ali, ó, F igual a MA, no segundo dá Q igual a W menos delta U, F igual a V sobre lambda, e o terceiro lá uma onda eletromagnética. Os livros da Beatriz e Antônio Mastro, eles foram evoluindo, né? Esses professores produziram esses livros aí que foram adotados na época no Brasil inteiro e também na América Latina, né? Eles tinham ênfase em conceitos físicos, né? Mais em conceitos físicos que os outros livros que não eram da Beatriz e do Antônio Máximo eram muito matemáticos, né? E os alunos, de uma maneira geral, tinham muita aversão à física, né? Por causa disso, né? Porque era muito matematizada, né? Era sempre associado física e matemática, era quase a mesma coisa. Muita relação com o cotidiano e a proposta de experimentos simples. Então, esse era o conteúdo dos livros da Beatriz, era esse. Tinha exercício de fixação ao longo dos capítulos, problemas de teste no final, e tinha os problemas suplementares para aqueles alunos que se entusiasmavam mais pela física. Bom, aí eu entrei na universidade, né, através desse projeto de reformulação do ciclo básico do ISEX, em 1977. Então, foi nessa época aí, aquele prédio ao fundo era o prédio do ISEX. Esse era o meu carro na época aí, ó. E esse professor barbudo aí, ó, é o Pompeu, Luiz Pompeu de Campos, que foi meu colega lá no Pitágoras e depois foi colega na universidade. Depois ele entrou para a universidade e foi, inclusive, diretor da Faculdade de Educação, mas ele era da Física também, né? E participou desse grupo de ensino. Essa moça aí era uma moça ligada à Sociologia. Então, o grupo, né, esse grupo de reformulação do ciclo básico foi logo depois que
foi criado os institutos centrais, né, na universidade, né? Até então, o curso de física era um curso de filosofia, era um curso separado, né? Então, era um outro prédio lá na Carangola. No alto da Bahia, né? Isso, Carangola, né? Lá na Carangola, né? Depois da Rua da Bahia, terminava a Rua da Bahia, continuava lá no Santo Antônio. E lá funcionavam os cursos de física, de filosofia de física, de química e de biologia. Aí, depois da formação desses institutos centrais, então, todos os cursos da UFMG, né, que tinham disciplina física, por exemplo, engenharia tinha física, né, arquitetura tinha física, né, alguma disciplina das ciências biológicas tinha uma introdução à física, né, então, tudo concentrou aí no Instituto de Ciências Exatas. E quando começou esse instituto, os professores que eram da engenharia passaram também a fazer parte do corpo docente do ICEX, né, do Instituto de Ciências Exatas. E eles moravam lá, eles achavam a UFMG muito longe, né? Então, para eles irem lá para o campus, eles acharam muito longe, e aí iam para lá em contragosto. Então, não sei se era isso, ou, né, eu sei que mudou a coordenação dos cursos, eles estavam acostumados a dar um curso de um jeito, aí juntou todo mundo, uma galera muito grande de alunos. Eu sei que o ensino começou a deteriorar e tal, o índice de retenção ficou muito grande, e a Beatriz Alvarenga propôs ao reitor que formasse, né, um grupo de estudos para resolver esse problema da retenção, né, dos cursos do ICEX. Aí ela achou por bem convidar professores do ensino médio que tinham contato com alunos, né, que estavam fazendo o terceiro ano, que estavam fazendo cursinho, e sabiam quais eram as dificuldades deles. Então, ela chamou professores do ensino médio. Então, eu entrei por causa disso. E eu e o Pompeu, nós entramos nessa leva aí, né? Entramos, além dele, entrou mais uns 4 ou 5 professores do ensino médio. Então, essa formação do grupo de ensino de física no departamento de física. Ela coordenava o projeto. Bom, além disso, ela começou a estender a proposta do grupo também para formar professores de física da rede estadual, né? Porque esses professores de física, através deles é que vinham também os alunos que faziam vestibular e entravam para a UFMG. Né? Então, era interessante trabalhar com esses professores numa outra perspectiva de ensino, mais experimental, menos matemática, mais conceitual, então, tudo isso. Então, sempre a Beatriz coordenando o projeto. Então, esse projeto aí foi em 1977, está vendo? Está a Beatriz ali, e aqui embaixo já estava o Prado, esse professor aqui é o Prado, né? Que também dava aula lá, né? Que foi meu professor lá no Colégio Municipal de São Cristóvão, e depois ele passou a ser professor da Faculdade de Educação. Aí já sou eu ali, no meio dos professores, era um grupo lá de Uberaba, Uberlândia. Aqui um outro curso para professores também, já em julho de 77. Aí já lá no ICEX, também sou eu ali, cabeludo e barbudo, lá no final, com aquela blusa lá em V. Uma curiosidade, esse projeto, ela contratava os docentes que davam aula no ensino médio. Aí, qual era o tipo de contratação? Ou era um projeto? Como funcionava isso? Vocês passaram a ser membros do UFMG? Professor, a gente era chamado professor colaborador. Aí a gente entrava como professor colaborador, não era via concurso. Depois é que foi feito concurso, depois que a gente estava lá e tal, aí eu fui fazer o mestrado, né, e depois que fez o concurso para entrada no departamento de física. Então, era como se fosse um contrato. A gente era professor chamado professor colaborador. E era um contrato? Tinha como era um contrato de trabalho. Ah, bacana. Aí eu fui tentar até fazer uma pós-graduação fora do Brasil, na Inglaterra, e não consegui porque eu era professor colaborador. Bom, esse aí é um outro projeto.
tá vendo? Melhoria do ensino de física para o segundo grau de 77 e 79 em escolas estaduais, sempre escolas estaduais. Eu botei essa foto desse kit aí, mas não era esse kit, era um outro, maior até do que esse. Mas a gente bolou um kit, né, para mandar para as escolas estaduais, com todo o material de todas as áreas de física, né, de mecânica, de ótica, de ondas, né, de eletricidade, de magnetismo, né? Então, tudo continha nesse. Então, a gente fez um projeto de capacitação de professor para utilizar esses kits. Então, eles começaram porque na formação deles também eles não tinham uma formação em física experimental, né? A maioria dos cursos a maioria dos professores, inclusive, não era formada em física na época, era formada em matemática, né? Porque não tinham cursos de formação de professores no Brasil inteiro. Em Minas Gerais, por exemplo, só tinha em Belo Horizonte e em Juiz de Fora, né? Não tinha mais em lugar nenhum. Então, os professores de Minas Gerais, quase todos eram formados em matemática. Então, eles não tinham essa formação física e muito menos experimental. Então, esse projeto capacitou os professores a utilizarem esse material, né? E a gente também depois ia nas escolas para verificar se o professor estava usando mesmo esses kits e tal, para fazer uma orientação mais de perto, né? Na escola, para ver quais as dificuldades que eles tinham. Então, por exemplo, eu fui num determinado local, por exemplo, foi lá em Patos de Minas, que a diretora pegou essas caixas e guardou, não deixou com os professores, não, porque fiquei com medo de estragar. Estragar. Pode Eu já ia perguntar isso, se teve algum estudo posterior, algum relatório. O material não deixou os professores usarem, porque, não, depois medo vai de estragar. Eu ia até perguntar isso, se teve algum estudo pós, né? Tipo, tem algum relatório desse projeto? Tem relatório disso aí. O impacto, ver o egresso, se aumentou o número de entradas, reduziu retenção. Tem esse estudo, professor? Acho que tem, viu? Eu não estou lembrando, mas isso aí sempre era apresentado em congresso, né? Esses encontros nacionais de física. A Beatriz sempre levava, né, o resultado desses projetos para lá. Então, eu acredito que ainda tenha isso, mas ele é mais antigo, né? Mas dentro da história do ensino de física do Brasil, né, certamente a gente consegue achar esse material ainda. Porque o interessante é que essas ideias, elas surgem hoje em dia. A gente faz reunião para estudo de combate à retenção hoje em dia e pensa nas mesmas estratégias, que é ir à escola, levar, aumentar a atuação da extensão, né? Porque eu tenho muitos projetos de extensão, atuo em vários, e é como está tudo aí já, tipo, levar kit, a gente já pensou em levar alguma coisa para a escola, produzir material. Então, foi bom saber disso aí, que eu vou dar uma procurada, né? Estudada nesse. Uma outra lastro, né? dificuldade que a gente enfrentou era que, por exemplo, chegou em cidade, eu fui em Bom Despacho, por exemplo, cheguei lá, o professor que tinha feito a capacitação não estava mais na escola, né? Aí era um outro professor, e esse professor pegou esse material e não sabia, porque ele não foi capacitado para isso. Então, eu cheguei lá e fui explicar novamente, mas eu fui lá só para verificação, não fui para ter um curso, né? Então, esse era um outro dificultador aí do projeto, né? Quer dizer, a continuidade, a troca de professores, né, das escolas é muito grande, né? Então, a memória, né? A memória do projeto mesmo na tem atuação. uma memória, né? Então, você teria que fazer, atualmente, você teria que gravar um vídeo, por exemplo, utilizando cada um desses materiais, mostrando como é que utiliza, as dificuldades e tal, né, para a pessoa acessar e poder ela mesma fazer, né? Mas antigamente, nessa época aí, era muito difícil fazer isso. Bom, aí, então, eu estou fazendo um resumo aqui da minha relação com a Beatriz Alvarenga, mas desde que eu fiquei na universidade, né, ela participou, né, depois eu entrei para o departamento de física e dei aula lá em várias disciplinas, inclusive instrumentação para ensino de física, ela que dava antes de mim, né? E aí eles fizeram, ano passado, né, essa publicação, 100 anos de Beatriz Alvarenga, e ela faleceu esse ano, né?
Então, aí me pediram para escrever algumas páginas dentro dessa parte aí, Beatriz Alvarenga e eu. Então, vários professores escreveram, e aí eu tive o privilégio de poder escrever, dar minha contribuição para esse livro. Eu tenho um livro desse aqui, eu posso passar para o Olavo, né, se tiver interesse aí, mas foi organizado pela Conceição Barbosa Lima e pela Ruth Smith de Castro, né, que são duas professoras de física lá de BH, né? A gente faz ampla divulgação dentro do projeto, professor. Vai ser uma aquisição ótima. Muito obrigado. Ok. Bom, uma outra coisa que eu participei foi o CECIMIG. O CECIMIG é o Centro de Ensino de Ciências. Atualmente, ele é um anexo da Faculdade de Educação, mas ele surgiu separadamente, né? E, inicialmente, ele trabalhava com as feiras de ciências de Minas Gerais. Outra coisa, foi o primeiro curso de astronomia que eu dei, professor da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, lá em Januário, Teófilo Otoni e Montes Claros, foi em 1985. Aí a gente fazia um contato com eles, eles pediram um curso de astronomia, e eu nunca tinha mexido com astronomia assim para ensinar para os outros, né? Então eu parti praticamente do zero, porque eles falaram assim: a gente não quer curso teórico, não, a gente quer olhar para o céu e saber diferenciar planeta de estrelas, não sei o quê, né? E saber identificar as constelações, né? Saber as constelações. Aí eu fui correr atrás disso, e daí surgiu um primeiro livro meu, foi a partir de 85, desse curso para professores aí de Januário, Teófilo Otoni e Montes Claros. Aí eu utilizava essa carta celeste aí, que era do Ronaldo Mourão, né, que era publicada aí, que tinha isso aí, eu utilizava essa carta, fiz um xerox disso aí, passei para os professores e tal. Então, era uma astronomia prática, né, com observação e identificação de planetas e estrelas. Então, isso foi através... Hoje a gente tem uma oficina dentro do Astrovale que ensina a ler essa carta celeste. É uma que é disponibilizada pela União Astronômica. Ótimo. Que é bem parecida com esse. Uhum. Bom, depois disso, então, eu comecei a ministrar uma disciplina, Fundamentos de Astronomia, no curso de especialização para professores no CECIMIG, 91 a 2001. Então, a gente fez, eu e mais uma outra professora aí de física também, a Simone de Pada Tomás, né? A gente produziu junto essa apostila, que tinha, essa era a parte dela, as ideias das crianças sobre a esfericidade da Terra e o ensino de astronomia, e como os homens descobriram a forma da Terra. Essa parte ela dá, né? Então, atualmente, é importante isso aí, né? Essa coisa da esfericidade da Terra, né? Esse tema é atual, hein? O tema é atual. E a parte 2 era a minha parte, era como orientar-se, né? A bússola e o gnomo, meridianos e paralelos, o globo e mapas, relógio de sol, dia, noite, estações do ano, movimento do Sol na abóbada celeste, a Lua, modelos do sistema solar e planetas e estrelas, planetas, constelações, zodíaco e carta celeste. Então, isso aí era a nossa disciplina de fundamentos de astronomia aí. Bom, aí então surgiu esse primeiro livro meu aí, ó, que teve a primeira edição em 2003, a segunda em 2008, a terceira em 2012 e a quarta e a última aí foi em 2018. Então ela tem essas coisas aí, de dimensões do universo, brilho e cor de estrela, identificação das estrelas, identificação dos planetas, uso de carta celeste anual e das estações, e o uso de instrumentos para observação. Aí eu falo de binóculo, um pouquinho de binóculo, e dos luneta e telescópio, né? Telescópio o refletor e o refrator. Fiz alguns vídeos também aí, ó, sobre que estão no YouTube, de Sol a Sol, falando de dia e noite, estações do ano, em 89. Uma série sobre o gnomo, né, que são 14 vídeos aí que eu produzi, né, para a Secretaria de Educação. São vídeos curtinhos, mostrando o gnomon ao longo de um dia.
né, ao longo de todos os meses, né, de junho de 2008 até maio de 2009. Então, eu fiz 12 vídeos, um em cada mês, mostrando o gnomo ao longo do dia. Depois desse movimento aparente dos planetas, né, também está no YouTube, estrela polar, estrelas e constelações. Então, fiz esses vídeos aí que eu aprendi a trabalhar com produção de vídeo. Fiz um curso de vídeo lá na Escola de Belas Artes. Aí isso é uma outra história, grande aí também. Bom, aí eu participei também do ensino de ciência por investigação. É um curso de educação à distância pela UAB, chamado ENSI, né? Ensino de ciência por investigação, também ligado ao CECIMIG. Então, eu participei de 6 cursos desse aí, de 2005 a 2018. Então, isso aí está fundado na investigação baseada em evidências e argumentação. Articula teorias educativas, conceitos científicos e práticas pedagógicas. Constrói conceitos a partir de conhecimentos prévios dos alunos, né? Isso foi uma coisa nova aí dentro da pedagogia, né? Você partir do conhecimento dos alunos para começar a desenvolver, né, o seu conteúdo. Então, para É o isso, método platônico, né? problematização, fala, olá. Então, hoje em dia fala sobre senso comum, né? O E senso construir comum a partir do senso. é uma coisa, isso. Então, a gente tinha uma problematização, quer dizer, reconhecer uma situação potencialmente problemática e identificar seus desafios. Então, a gente via na realidade dos alunos, né, fazer essa problematização e aí começava a desenvolver as atividades em cima dessa problematização. Então, O pessoal chama de método socrático, né? atividades experimentais. Diga. É o método socrático, né? É o método socrático. Vai perguntando qual o senso comum e dali constrói, né, as informações. E você vai fazendo perguntas, né? O interessante desse processo é você fazer perguntas e dar pouca resposta, né? Fazer com que o próprio aluno responda as próprias perguntas que eles formularam, né? Através desses diálogos. Então, a gente tinha atividade experimental, mas não só experimental, né? O aluno botando a mão na massa, mas algumas atividades demonstrativas, onde o professor, às vezes o material era mais perigoso, né? Mais difícil de manipulação, então o professor fazia uma demonstração, mas sempre, né, com a participação do aluno, sempre fazendo perguntas para o aluno: o que você acha que vai acontecer aqui? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Aí, então, tinha uma interação muito grande entre o professor e o aluno. Uso de filmes e até uso de textos, né, para fazer essa problematização. Então, era uma novidade isso aí, para mim foi uma novidade muito grande e acrescentou muita coisa na minha experiência docente. Aí, ó, tem um fluxograma das atividades investigativas. Uma problematização, produção de hipóteses, conjecturas, escolha dos métodos de investigação, uso de procedimentos de investigação, análise de dados e avaliação de resultados, síntese e avaliação final, e depois, no final, a comunicação dos resultados. Podia ser feito, né, na turma, ou em turmas diferentes, ou em feira de ciências, ou então em alguns momentos para a comunidade. Então, essa comunicação dos resultados era uma coisa importante, né, porque valorizava, né, a participação do estudante nesse processo todo. 3 tipos de investigação: estruturada, semi-estruturada e aberta. Então, a gente fazia uma coisa desse tipo, né? Uma gradação. Aberta, né? Fazia a problematização e o aluno fazia todas essas etapas, né? Mas a gente começava numa primeira estruturada para mostrar a ele quais eram essas etapas, né, da investigação. Depois uma mais ou menos, depois uma totalmente aberta. Bom, atualmente é o CECI, Curso de Especialização em Educação e Ciência. Aí mudou de ENSI para CECI, mas a estrutura é praticamente a mesma. Aí, nesse curso, eu dou uma disciplina chamada Instrumentação para o Ensino de Astronomia, de 30 horas. A primeira turma foi em 2018, a turma 2 em 2021 e agora em 2024.
Então, é basicamente aquela estrutura lá, orientação pelos pontos cardeais, observação da Lua, observação das estrelas, constelações e planetas. Aí a gente usa o estelário, a carta celeste e a observação a olho nu. Né? A gente tem uns encontros presenciais, a gente faz observação a olho nu. Dia e noite, estações do ano e a Terra em sua órbita. Aí tem umas simulações daquela universidade lá de Nebraska e dimensões do universo. Então, essa é a estrutura da disciplina. E aí, agora teve o lançamento em 2021, em conformidade com a BNCC, desse livro Astronomia no Ensino de Ciência. Incentiva e valoriza o estudo da astronomia nas escolas. Aí, agora, aqui tem uma descrição disso aqui, mas eu acho que não vem ao caso aqui, senão vai ficar muito extenso. Aí, se tiver alguma pergunta, aí acho que é melhor a gente discutir um pouco mais aí nessa minha breve trajetória. Bacana, professor. Não, eu já conheço o professor Árgio, estou muito satisfeito aí com essa possibilidade de entrevista. Eu queria ver, a Cláudia está aí, a nossa bolsista do Astrovale. E aí, Cláudia, bem-vinda. Você tem microfone? Sim, boa noite. Boa noite. Você quer fazer uma pergunta para o professor Árgio? Acho que eu não consigo pensar em nenhuma agora. Ela é a nossa bolsista do Astrovale, está aprendendo astronomia agora, né, Cláudia? Sim. Tamo junto. A astronomia é um desafio, né? Um desafio muito grande, né? Principalmente para, por exemplo, esse curso lá do CECI, né? Que é para professores, tanto o ENSI quanto o CECI, se matriculam lá professores de ciência do ensino fundamental, física do ensino médio, biologia e química, né? Do ensino médio. E esse curso, como ele é optativo, a maioria... e atualmente também tem professores da pedagogia. E professor da pedagogia se inscreve nesse curso, e eles têm uma dificuldade imensa, né? Tanto os professores de ciências biológicas, quanto os da pedagogia, tem mais... Da química também, né? Mas da química tem pouca gente que se inscreve. Ou é da física, ou da pedagogia e da ciências biológicas. E da ciência biológica, eles têm que ministrar ciências biológicas no ensino fundamental. E lá, pela BNCC, tem vários conteúdos de astronomia. Então, o que eles me falam, né, na história deles? Quando eles chegam na astronomia, eles pulam. Nossa, catástrofe. Porque eles têm uma insegurança muito grande, né, de falar um negócio que eles não têm nenhuma experiência a respeito. Né? Exato, por isso. Então, eu costumo falar que... esses cursos de formação de professores são muito importantes por causa disso, né? Pela falta dessa experiência pessoal de formação deles, para eles poderem passar isso para frente. Né? Eu costumo falar que a astronomia ele é um campo científico, né, em que o laboratório é o seu céu, né? Você tem o laboratório, é só alcance no sentido acesso, né? E o interessante é que a dificuldade não é só entre biólogos, pessoas que não são físicos. Né? Recentemente a gente teve aí a explosão solar, né, que gerou aquela mancha solar gigantesca, né, de vários tamanhos da nossa Terra, e um grupo com físicos, né, ex-formandos, pessoas que estudaram comigo, eles estavam com dificuldade de entender a relação entre, por exemplo, a tempestade magnética do Sol e a formação das auroras boreais. E eles são físicos, né? Então, se físicos têm um pouco de dificuldade já, se não for uma coisa bem específica, imagina quem nunca teve contato, né, com astronomia propriamente dita. Então, tem sim, é um desafio, é uma barreira que a gente tem que romper, e eu acho muito interessante a BNCC sugerir o ensino de astronomia nas escolas, porque, pelo menos na minha geração, a astrofísica e astronomia na UFMG era o curso que mais atraíam físicos, só que era o que mais saíam também. Então, assim, muita gente fazia astrofísica, entrava para física, astrofísica, e depois mudava, né? Aí, porque acaba que a astronomia tem esse fascínio, né? E aí eu faço até a pergunta assim para o professor, a seu ver, a astronomia
causa esse fascínio. Por que as pessoas gostam tanto de astronomia? Assim? Eu tenho uma teoria de que acaba que a astronomia fala um pouco sobre a origem da gente, né? Eu acho que as pessoas são curiosas para saber de onde viemos. É o que eu tenho de conceito. Assim. O professor tem algum outro ponto de visão sobre por que a astronomia chama tanta atenção? Porque até porque atualmente, né, como as cidades são muito iluminadas, né, acaba que poucas pessoas olham para o céu à noite, né? Então, esse fenômeno, quando a pessoa vai para um lugar que é um pouco iluminado e olha para o céu e vê aqueles troços maravilhosos, né? Aquela infinidade de estrelas, né? Então, isso causa um certo estranhamento no nosso conhecimento, porque a gente está acostumado com o dia a dia, ver carro na rua, prédio, pessoas, não sei o que e tal. Na hora que você vai para um lugar desse, né? E a própria, aqui em Diamantina, é mais propício para isso, né? Porque tem muita natureza também, né? A gente está numa cidade interior, você está próximo à natureza, né? Mas quem convive numa cidade grande, como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, etc., né? Fica imerso naquela estrutura ali, né? Você perde a noção da natureza, né? E o céu faz parte da natureza, né? E uma natureza muito maior do que o planeta Terra, né? Então, isso dá uma sensação na gente, igual você falou, da nossa origem, né? Onde que a gente está, né? Como é que funciona esse negócio, né? Como é que funciona a estrutura do universo, né? Como é que eu vejo essas coisas todas, né? Então, por isso que eu chamo a atenção, principalmente no segundo livro meu, de Astronomia no Ensino de Ciências, para a gente explorar as coisas da astronomia a olho nu, né? Porque os 8 experimentos, né, que eu proponho no livro são todos a olho nu, né? Tanto, né, na astronomia diurna, né, com o Sol, né, quanto observando a Lua e os planetas e estrelas. Mas você pode desenvolver atividades como os gregos, né, os babilônicos, os egípcios, né, a antiguidade toda aí da astronomia desenvolveu um conhecimento, né, que sem luneta, sem telescópio, né? Então a gente fica às vezes se perguntando isso e aí eu quis, através desse livro, incentivar, né, tanto os professores quanto os alunos a poder, igual aquele experimento que eu contei no início lá, de você poder medir o diâmetro da Lua, né? Então, quer dizer, é um negócio que... Mas quando aparecem essas notícias na mídia, né, principalmente a mídia dá muita ênfase a isso, né? Por causa disso mesmo, que dá uma estranheza na gente. Olha, nós estamos aqui, mas estamos no espaço boiando aí, né? Qual que é a nossa relação, né? Então, acho que é muito interessante isso. O Paulo tem uma pergunta. Paulo Campos? Diga, Paulo. Bom, na verdade, nesse ponto não era nem necessariamente uma pergunta, é mais uma... colocando meu ponto de vista nessa pergunta, Olavo, que você colocou de por que a astronomia nos fascina, né? No meu caso, eu percebo o seguinte, que inicialmente tem aquele fascínio de você entender o universo à sua volta, entender onde que você tá posicionado, como que é complexo, né? Todo o nosso redor, e também que você sempre tem um degrau depois para você subir. Você vai e descobre uma coisa nova, fica fascinado com aquilo, aí pesquisa, sabe um pouquinho daquilo, aí com isso você já descobre mais uma outra coisa interessante, que é um pouquinho mais complexa, aí você vai estudar aquilo, e assim, sempre tem um degrau a mais, e tem muita divulgação científica também. Então eu consigo, por exemplo, ver muito canal de divulgação no YouTube falando coisas muito interessantes. Então, assim, pelo menos na minha vivência, o que me pegou foi essa escala de complexidades, né? Interessante falar também que alguma resposta gera duas perguntas, né? Então, quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Então, é o que gera esse fascínio, realmente, igual o Paulo falou aí, a gente tá sempre atrás de saber mais, saber mais. Então, nessa pesquisa aí, você descobre alguma coisa, começa a ficar fascinado por aquela coisa, e vai atrás de outra, e vai atrás de outra. E é muito interessante ficar vendo. E uma coisa que eu acho que a mente humana também é difícil de compreender o tamanho das coisas, né? Porque
A gente está tão acostumado aqui com a Terra, com esse tipo de coisa, quando a gente fala, um negócio é um buraco negro 50 vezes a massa do Sol, a gente fica, meu Deus, como isso? 50 vezes a massa do Sol, como pode ser? E eu acho interessante esse tipo de coisa. Mas eu acho interessante questionar coisas que a gente aprendeu, né, desde jovem na escola, mas que não sabe as razões disso, né? Por exemplo, né, dizem que a Terra tem rotação. Será? Tem rotação? Quais são as evidências disso? Que a Terra tem rotação? A Terra roda em torno do Sol? É mesmo? Como é que você me prova que a Terra gira em torno do Sol? Né? O eixo da Terra tem um movimento de precessão? Tem mesmo? Como é que é? Né? Como é que eu identifico planeta? Como é que eu olho e fico sabendo que é? Como é que os antigos sabiam que a diferença de planeta e estrela? Né? Se você olhar na origem das tribos indígenas brasileiras, nenhuma tribo indígena brasileira diferencia planeta de estrela. Para eles é tudo estrela. Eu ainda não vi, a não ser que eu esteja enganado, mas eu não conheço nenhuma tribo brasileira que identificou planeta no céu. Quer dizer, é uma coisa de uma observação muito mais sistematizada, né, que os gregos, egípcios, babilônios, etc., tinham, né, que faziam eles perceberem que tinha esses movimentos dos errantes, os viajantes do céu, né? Então, isso não é uma coisa fácil de ser observada, né? Se você observar Mercúrio e Vênus, ainda pode ser tal, que você associe. Mas mesmo, né, algumas tribos, por exemplo, associavam Vênus, tinha o Vênus da manhã e Vênus, os vespertino e matutino, né? Então, eram duas estrelas diferentes, né? Uma estrela que tem hora que aparecia no oeste, tinha outras que apareciam no leste pela manhã. Né? Então, você vê que não é uma coisa... Então, essas coisas básicas, né, eu acho importante, né, de discutir com os alunos. Né? Se eles não têm pergunta, você põe a pergunta na cabeça deles. Né? É interessante porque acaba que todo ramo do conhecimento é um pouco assim, hein? A gente começa, por exemplo, pensando como eram os gregos antigos, que não tinha toda a maquinária que temos hoje, é uma boa maneira de criar uma intuição astronômica, né? Eu acho que toda a área de ciência tem um pouco disso. Você começa com os conceitos básicos para criar uma intuição e vai evoluindo para mais equipamentos e mais conhecimento e mais profundidade. E é isso que o João e o Paulo falaram aí, né? Na hora que você põe uma pergunta na cabeça deles, essa pergunta gera outra, e depois gera mais outra. E outra. Mas você tem que começar, né? Sim. Fazer perguntas é a base da ciência, né? Se você não tiver pergunta, você não caminha em ciência, né? Então, pergunta é o processo mais importante dentro do processo ensino-aprendizado, né? Estimular os alunos a fazerem perguntas. Exatamente. Esse é o plano. Esse que é o... Aproveitando o ensejo, alguma outra pergunta, gente? Deixa eu só colocar uma observação, que o professor Arjuna falou né, de como que ele se interessou pela física e tal, e eu achei muito interessante que também foi uma coisa que tinha me puxado inicialmente, que é livros e também programas de TV que trazem experiências para você fazer em casa. Isso assim, sempre me pegou muito, assim, sabe? Eu lembro de quando eu achei na biblioteca lá da escola um livro que tinha as experiências para fazer. Eu não consigo lembrar de muitas, mas uma das que eu lembro era de colocar uma lata de cera fechada, né, com material orgânico dentro, né, como madeira, algodão e tal. Aí você coloca ela no fogo e com a saidinha de uma mangueira, né, para você extrair gás. E aí eu lembro que eu consegui fazer e achei muito legal. E aí, além disso, eu lembro de Mundo de Bikman, que tinha muita experiência legal que dava para fazer também. E sobre o telescópio, né,
que seu irmão tinha o projeto, né? E vocês fizeram em casa. Isso. Eu até pensei também, falei, nossa, acho que é uma ideia legal, porque eu tenho um filho de 3 para 4 anos, né? Vai fazer 4 em agosto agora. Aí eu já pensei, nossa, acho que de repente eu posso fazer um telescópiozinho, talvez não daquele tipo, mas daquele de luneta, talvez, né? Para ser mais simples, para ele me ajudar, né? No PVC, né? Tem umas Isso. tutoriais. Sim, sim. Aí eu já estou pensando em fazer alguma coisa assim com ele também. Ótimo. Pois é, essa coisa do experimento motiva demais mesmo. É o diferencial, eu acredito que é. E Arjuna, quais são os seus planos futuros? Você acabou de lançar mais um livro, está escrevendo, como é que está? Eu faço parte de um grupo que está escrevendo um livro de física para o ensino médio. Né? A gente já escreveu um livro anterior, né? Cadê ele aqui? Está ali na estante ali. Mas inicialmente a gente escreveu um livro interdisciplinar, né? Aí era Física, Química e Biologia. Ele foi aprovado aí pelo PNLD em 2021 e agora a gente está retomando porque eles estão o MEC já está... Plano Nacional Livro Didático, nem isso? PNLD? PNLD? Para o PNLD 2026. Então, agora o livro vai se tornar único, volume único, não é mais interdisciplinar. Voltou para disciplina separada. Eu achei interessante, porque né, a BNCC tem essa proposta de interdisciplinaridade, mas não tem nenhuma capacitação de professor, né, nem da escola, né, da estrutura escolar. Como é que a organização da escola vai mudar para ter um ensino interdisciplinar? Né? Ninguém fez isso, né? Então é uma coisa que não vinga, né? Porque está todo mundo acostumado a trabalhar disciplinarmente, né? Entendi. Então a gente agora está reescrevendo o livro, né? A gente já entrou em contato com a editora e nós somos 3 professores, eu e mais 2 da física, mas tem o pessoal da biologia e da química que a gente está fazendo mais ou menos uma recomposição da obra anterior. Eu já participei fazendo questão para o BNI, né, que são as questões do Enem, do Enem, e lá tem as questões interdisciplinares, realmente, que numa questão de física você tem que colocar conceitos de biologia e ou química. Então a proposta no caso agora, estão separando de novo, é isso? Separando de novo. É uma pena. Porque essas questões eram desafiadoras. A gente vai colocar projetos dentro da física, projetos interdisciplinares. Sim. Para manter isso, né? Então tá ótimo. Bem, Cláudia, João, Paulo, alguma outra pergunta ou podemos encerrar? Por mim tá ótimo. Ótimo, hein? Então, seguinte, essa entrevista vai estar no nosso canal daqui a pouco, eu vou subir ele já, e durante a semana e mês a gente vai subir alguns cortes com partes dessa entrevista. Então, agradecemos a presença do professor Arjuna, a presença de todos aqui na casa, na mesa, e a sua presença aí, né? Curta, compartilhe, e deixe nos comentários qual o próximo tema que vocês querem que a gente faça como um astropapo. Obrigado e até o futuro. Obrigado, Arjuna. Até mais, gente. Prazer foi meu. Um abraço a todos. Até mais, gente. Muito obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Gostou do nosso conteúdo? Compartilhe, curta, siga.